Leonardo, eu acho que nós podemos passar a palavra para o meu querido amigo Carlos Eduardo Pianovski, que já entrou na sala, me deu a alegria. Uma das grandes felicidades que eu tive foi um dia, o Carlos Eduardo falou assim, não sei se você vai lembrar disso, Carlos, eu sempre leio a coluna da Karina e não me decepciono. Nesse dia, eu ganhei assim, o resto do ano. Meu querido amigo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu sei dos seus compromissos, então agradeço imensamente. Admiro você profundamente, professor da Universidade Federal, um dos mais brilhantes civilistas dessa nova geração. A palavra está toda sua, toda sua. Karina, minha amiga, muito obrigado pela generosidade das palavras, pela generosidade do convite, por fazer parte nesse momento de celebração do lançamento desse livro maravilhoso. Eu parabenizo a editora Foco, tive o prazer também no ano passado de ter um livro editado pela editora e de fato, uma obra excepcional. A professora Karina, e a gente já se conhece há bastante tempo, eu sempre fui um leitor dos textos da professora Karina Fritz, e como a professora Karina mencionou, também leitor dos textos da professora Karina Nomigalhas, dentro dessa coluna que ressalta a importância do estudo de direito comparado. E o livro reflete isso exemplarmente, em diferentes temas extremamente instigantes, como o professor Nelson Neri mencionou, temas de importância para o direito brasileiro, para o direito alemão e para o direito mundial. Textos que são escritos com a qualidade técnica que já nos é conhecida de tanto tempo da professora Karina, mas ao mesmo tempo com uma linguagem fluida, uma linguagem muito fácil. O professor Nelson Neri chega a dizer que é uma linguagem que tem a clareza do jornalismo, da boa informação. Isso aparece no prefácio do professor Nelson Neri. E, de fato, é disso que se trata. Há uma análise técnica, há uma análise cuidadosa, há uma análise que se preocupa efetivamente sempre com a metodologia que é própria do direito comparado, mas, ao mesmo tempo, o texto é acessível para o leitor, e de leitura sempre muito prazerosa. Eu gostaria de destacar, entre tantos textos do livro, de modo especial, alguns textos que estão ali logo ao início, e que tratam justamente, até foi sugestão da professora Karina, muito gentilmente fez essa sugestão a mim há alguns dias, que seria justamente pensar nesses textos que dizem respeito a algo que é muito caro doutrinariamente a mim, que é a aplicação dos direitos fundamentais sobre as relações entre particulares. E a professora Karina mostra nesse livro, não apenas nesses textos iniciais, mas o texto inicial que trata do famoso caso Lüth, mas isso permeia vários outros textos ao longo do livro, como se dá o diálogo entre direitos fundamentais e relações interprivadas na Alemanha. E se demonstra isso sempre com o cuidado de uma descrição, naturalmente, dos principais fundamentos das decisões, do direito vivo, portanto, mas, ao mesmo tempo, um cuidado técnico de se fazer os comentários necessários à luz do direito alemão e as aproximações possíveis à luz do direito brasileiro, verificando-se aquilo que se apresenta como viável e aquilo que não se apresenta como viável nesse paralelismo diante do ordenamento posto. O caso Lüth, de modo especial, é, de fato, como a professora Karina Fritz enfatiza no livro, um momento único para a compreensão da relação no século XX, um marco, portanto, no século XX, da relação entre Constituição e direito privado, de aplicação dos direitos fundamentais sobre as relações entre particulares. E a professora Karina descreve o caso Lüth minuciosamente, com todo o cuidado de demonstrar para o leitor o arcabouço fático, quem são os personagens, afinal de contas, quem é
o Sr. Lüth, quem é Veit Harlan, em que contexto se deu essa situação em que se buscou calar o Sr. Lüth, que fazia protestos incentivando o boicote de um filme de Veit Harlan. Veit Harlan, que havia sido um colaborador do nazismo, que, como a professora Karina descreve, alguém que acabou por não ser condenado nos tribunais de guerra pelo entendimento da existência de uma coação irresistível, ainda que não provada, presumida, não se negou, porém, o caráter nazista da obra, especialmente o Jutzus, o filme que foi feito por Veit Harlan a pedido de Goebbels, e posteriormente, quando Harlan busca retomar a sua carreira com uma posição de destaque trazida pelo estúdio, a resposta das pessoas sensatas é a resposta do protesto, é a resposta do boicote. E aí o que se apresenta? Se apresenta, por parte de Veit Harlan e do estúdio, a alegação de que esses protestos, sobretudo essa ênfase ao boicote, constituiria violação aos bons costumes. E uma interessantíssima discussão sobre direitos fundamentais se trava aí, e leiam o livro, algo efetivamente muito bem descrito, muito bem explicado pela professora Karina, e que aponta com muito cuidado aquilo que é muito próprio da lei fundamental alemã, que levou no direito alemão a aplicação dos direitos fundamentais sobre relações entre particulares por meio da técnica da aplicação imediata dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são pertinentes às relações entre particulares, mas a técnica de aplicação é a técnica, na Alemanha, da aplicação imediata, até porque o artigo 1º da Lei Fundamental expressamente assim dispõe: os direitos são imediatamente aplicados no que diz respeito aos poderes da República, os 3 poderes da República, mas entre particulares a mediação é feita por esses poderes, e aí há um desafio técnico, sem sombra de dúvida, um desafio argumentativo muito próprio do direito alemão, para que seja possível verter esses direitos fundamentais naquilo que se apresenta como viável e necessário nas relações entre particulares. A visão comparatista que permeia a obra faz com que a gente não possa deixar de pensar em que medida o direito brasileiro não teria diferença com relação a isso, já que o artigo 5º, parágrafo 1º do texto constitucional brasileiro simplesmente dispõe que a aplicação dos direitos fundamentais é imediata, sem uma vinculação aos poderes da República, portanto, imediata perante todos, o que demanda um outro desafio hermenêutico, um outro cuidado com a aplicação das normas. Por isso, as lições alemãs são importantes, elas são úteis para se pensar na aplicação dos direitos fundamentais, mas há um desafio aqui que não passa necessariamente pelo mesmo desafio trazido para o direito alemão. Eu me permitiria, no encerramento dessa breve fala, e ainda versando precisamente sobre as questões atinentes a direitos fundamentais e esses primeiros artigos do livro, eu gostaria de enfatizar algo que a professora Karina Fritz nos traz ao comentar um acórdão no direito alemão, um artigo intitulado Acertando Contas com a História, a Alemanha condena talvez o último nazista. E a professora Karina faz uma análise certeira da diferença entre o país que não teme enfrentar a própria história e enfrentar a própria vergonha histórica, na comparação com o país que deixa as coisas passarem, que varre as coisas para debaixo do tapete. E esperamos não tenha que pagar um preço pela própria covardia. A professora Karina tem a coragem de colocar isso de modo explícito no livro, de modo bastante claro, na crítica e na análise que faz da postura do Brasil frente ao trágico período ditatorial e aos crimes cometidos durante a ditadura. Professora Karina, meus parabéns, realmente uma obra exemplar, de leitura obrigatória e extremamente prazerosa. Eu reitero a enorme satisfação e a enorme honra pelo convite com que a querida amiga me brindou,
E fico por aqui novamente estendendo minhas congratulações à Editora Foco. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, Carlos Eduardo. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua análise. Mesmo quando você vai fazer comentários simples, é tão enriquecedor. Realmente a sua cultura jurídica é impressionante e fascina todos nós. Eu agradeço imensamente, meu amigo, a sua presença hoje aqui. Muito Gostaria de obrigado.